Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio aqui do podcast da Somos Liverpool, o podcast onde você tem as notícias, as melhores análises, os grandes acontecimentos, as grandes resenhas sobre o maior time, não é de Merseyside não, é o maior time inglês. E hoje tinha que ser aquele episódio gravado com amor e carinho, porque que jogo! Que jogo, meus amigos, que jogaço que foi esse entre Liverpool e Fulham lá em Anfield. Um jogo de duas viradas, nós vamos falar bastante sobre a escalação do Klopp, o que a gente imaginou, jogadores que, tá muito claro porque são reservas, jogadores que podia ser essa última temporada deles, mas antes de começar aqui, já deixar um salve pro Dani, que tá aplicando prova nessa hora, por isso não tá aqui conosco. Então, Dani, quando você não tá aplicando prova, você tá com a senhorita Tamara. Quando você não tá fazendo essas duas coisas, você tá lá pelos lados da Inglaterra colhendo notícias para trazer aqui. E quando sobra um tempinho, você grava com a gente. Isso que vale. Mandar um salve pro Orlando, que vai ter internet só amanhã. Ele que tá passando, como o Rodrigo mencionou no último episódio, um dos maiores tormentos do cidadão brasileiro é quando ele precisa resolver algum problema com os provedores de internet. Meu Deus do céu! Se você quiser fazer um plano funerário, você liga, você consegue fazer um plano e não tem nenhum problema. Se você precisar abrir uma conta hoje em dia em qualquer banco digital, você só precisa ficar tirando um monte de foto lá e aproxima a câmera e põe a câmera para trás e volta, documento, você abre a conta. Precisou de internet, boa sorte, se prepare porque a tarefa é árdua. Orlando, você é um herói. A partir do próximo episódio, o Orlando tá com a gente de volta. Nick, que segue em terras cariocas, segue no Rio de Janeiro com a senhorita Luísa, tá curtindo aí. Ele que tá de férias, não remuneradas, porque ele não tinha avisado isso daí antes, aí cortaram esse benefício dele, mas eu tenho certeza que o Nick volta pro dia 17/12. Eu tenho essa esperança aí, tá? Fica guardado. Mas eu tô com ele num episódio como esse, tal qual o episódio do 7-0, que foi só a gente e falamos, precisamos gravar hoje. Tamo aqui de novo. Rodrigo, seja muitíssimo bem-vindo ao maior podcast de Liverpool fora da cidade homônima ao clube, tá? Tem esse detalhe. Salve, salve, Diegão. Salve, nossos queridos ouvintes. Muito obrigado mais uma vez por estarem conosco aqui. Deixar um salve para nossa querida equipe, que está mais ausente que o futebol do nosso sistema defensivo apresentado no dia de hoje. Né? Um salve para o Nick, como já disse o Diegão, está em férias aí com a sua patroa aqui em terras cariocas. Salve para o Danny Boy, que está trabalhando. Um salve também para Orlando, que certamente está vendo essa pelada nesse momento do Palmeiras e Fluminense. Né? Deixar aqui um salve especial para os nossos queridos seguidores das redes sociais, do Twitter e do Instagram principalmente, né, que estão sempre lá resenhando com a gente, compartilhando e comentando nosso conteúdo. Né, deixar um salve para vocês, mais uma vez, aí, ouvintes, obrigado aí por essa reta final de ano, números impressionantes aí que a gente vem atingindo. Já tem a retrospectiva do Spotify lançado para vocês, que já saiu, e tão breve a gente vai compartilhar com vocês nossos números, que ano após ano vem melhorando e crescendo. Né, isso muito graças a vocês. E vamos lá, né? Vamos debater mais essa rodada insana da Premier League, mais esse jogo de hoje contra o Fulham. Né? Temos também um jogo complementar, né? Para cumprir tabela basicamente de meio de semana pela UEFA Europa League. Né? Fizemos o dever de casa, goleamos, nos classificamos, primeiro do grupo, estamos na fase oitavas de final. Então é isso, seguimos. Eu vou aproveitar esse gancho aí que o Rodrigo trouxe para poder fugir um pouquinho dessa nossa pauta regular aqui de jogos para fazer alguns agradecimentos. O que ele mencionou é fato, é sempre uma surpresa e nós ficamos ansiosos ano após ano com o que vai acontecer na retrospectiva do Spotify, né? E eu cito o Spotify especificamente porque como nós somos hospedados no Anchor, que foi comprado, o Spotify é quem detém aí as nossas métricas, os números, é quem está sempre mandando as análises para nós sobre o que acontece
neste projeto independente, nesse podcast maravilhoso que vocês gostam tanto. E foram números surpreendentes, não vou entrar no detalhe, porque isso eu vou deixar para o Rodrigo, que dá show lá no Insta, o Dani no Twitter, com certeza vai trazer isso daí para vocês. Mas um detalhe que nós precisamos agradecer é porque nós recentemente subimos 2 degraus, e 2 degraus interessantes. Primeiro, é quando nós assumimos a postura e a posição de trazer um torcedor de um clube rival, e ele continua. E tem bastante aceitação por parte de vocês que nos ouvem com relação aos comentários dele. Tem gente que discorda de alguma coisa ou outra, nós várias vezes discordamos. Se você escuta de maneira assídua aqui o podcast, você sabe que às vezes o Nick traz visões que nós falamos abertamente aqui, olha, a gente não concorda com isso, e colocamos os pontos pelos quais não concordamos, mas é importante quando tem esse debate aqui, quando sempre tem essa puxada de pé no chão. E esse foi o primeiro degrau. E o segundo degrau é quando páginas de times rivais começam a valorizar o que a gente faz e trazer, que são ouvintes, que acompanham a nossa resenha, que acompanham o Liverpool pelo que a gente coloca nas redes. Então eu já vou deixar nominal aqui esse episódio dedicado para o pessoal da Chelsea Fan BH. O Rodrigo até colou na live de vocês essa semana, falou super bem, eu fiquei super feliz com esse feedback. Vocês que já tinham comentado na publicação no dia da live da Not Soccer, é algo que para nós é gratificante. Tá fazendo um projeto independente, em que tem um detalhe muito grande, o projeto independente ele te dá um valor a mais, porque o que você escuta são os donos da voz. E projetos que são muitas vezes dependentes, você escuta a voz dos donos. Então aqui não tem isso. Aqui vocês podem ouvir a gente sabendo que esses comentários eles são nossos. É tudo muito autoral. É tudo muito, muito criado aqui. Então nós temos que agradecer muito os grandes números que nós conseguimos. Para quase 1.000 pessoas, nós somos top 10 de escolha de podcast. E isso é muito, muito bom. Somos ouvidos em mais de 40, 50, 60 países, e isso é diferente, é um número relevante para um projeto que é independente. E melhor ainda é quando nós somos referência para algumas outras páginas. A galera do Try Não É Gol, que fala sobre rugby, sempre deixou claro que o estilo de apresentação do podcast deles é muito do que a gente traz aqui. Então, quando somos inspiração, quando eles nos consideram padrinhos de criação de um trabalho, eu não entendo de rugby, mas escutei alguns episódios, escutei todos os episódios da cobertura da Copa do Mundo e escutei a grande entrevista com o Martoni lá. Então, é bacana para quem curte o esporte saber que, poxa, tem um podcast agora que está falando daquilo que eu gosto. E isso é diferente. Então, subir esses degraus para nós nesse 2023... que foi tão difícil, tivemos momentos bons, momentos ruins, poder chegar nesse final de ano, poder ter essa retrospectiva e ter os números que nós tivemos. Esse podcast ele não tem apoia-se, ele não tem patrocinador, eles são só 5 amigos, 6 amigos, porque ainda vou contar com o João, que faz a parte de história com a gente e faz as séries, mas são 6 amigos que se juntam para semanalmente trazer aqui um conteúdo de futebol para vocês. E o feedback, quando vem, principalmente do Spotify, com o número gigantesco de plays, o episódio mais compartilhado por vocês, isso aí deixa a gente muito feliz. É aquele presente de Natal que vem adiantado. Então, eu precisava fazer esse agradecimento, fazer essas ressalvas, porque o lema do nosso clube, de que ninguém vai caminhar sozinho, vocês parecem que levam muito a sério, inclusive os rivais, inclusive quem nos tem como referência para poder fazer um trabalho diferente. Eu sempre digo que o nosso trabalho aqui, ele é diferente do que você encontra. É um trabalho que você pode discordar do que a gente fala, mas você não pode dizer que o que a gente fala vai virar meme. Então, eu me permito
fazer esses elogios aqui a tudo que a gente faz. Dito isso, recado dado, Rodrigo, Liga Europa, resultado protocolar, 4-0, 2 vira, 4 acaba. Estamos nas oitavas de final. Os segundos colocados que busquem aí os seus melhores resultados com quem vem lá da Liga dos Campeões. Mas classificamos, jogo controladíssimo, 4-0. Não tinha muito que fugir disso, né? O Lask na primeira partida lá na Áustria já deu mostras de que não seria um adversário com tantas complicações para nos trazer. E jogando em Anfield, jogo para classificar, o 4-0 deixa certinho que não precisamos de muita coisa, né? Agora é pensar no mata-mata. Bom, com perdão do trocadilho, o Lask se lascou, né? Não tinha muito para como não fugir dessa. O jogo totalmente controlado, né? Com 15 para 20 minutos ainda ali, a gente já estava 2-0, jogo tranquilo, apesar de um momento ou outro ali de um pouquinho de susto, mas aquele mesclão, eu acho que até o Klopp botou um time bem forte, né? Foi uma mescla bem forte para esse jogo, justamente com o intuito de terminar logo, tipo, vamos se classificar, sabe? Vamos matar logo aqui a nossa participação, nossa fase de grupos, para a gente poder jogar meio que por jogar na última rodada, e aí, quem sabe, colocar, sim, de fato, um time mais alternativo, né? Dando mais oportunidades para os próprios moleques, como o Doak, que acabou entrando no final do jogo, Chambers, né? Enfim, a gente tem uma mescla maior nessa última rodada para poder descansar alguns dos nossos principais jogadores, né? Então, o time fez o que tinha que fazer, fez aquilo que a gente vem pedindo ao longo, né, desse início de temporada aí, que é justamente mesclar o time, mas com a força e o pensamento no objetivo final de que quanto mais rápido a gente conseguir a classificação, melhor. Era para ter sido na França, né? Talvez naquele jogo lá, se a gente não tivesse dado tanto mole contra o Toulouse, a gente já vinha para esse jogo mais relaxado e até classificado. Não ficou, então acho que por isso que o Klopp meio que fortaleceu o sistema de jogo, para que a gente garantisse logo esses 3 pontos e a classificação para as oitavas de final. O time fez o que tinha que fazer, não tem muitos detalhes com relação à partida, porque foi um jogo muito fácil para o time do Liverpool. A discrepância técnica é absurda entre as duas equipes, né? E eu acho que o resultado, não, além de ter sido justo, né, deixa claro as amostras da diferença de poderio, né, no cenário do futebol europeu. Agora é esperar aí uma mescla bem mais forte, né, uma mescla bem mais evidente desse time do Liverpool para a última rodada, né, dessa fase de grupos, para que a gente possa descansar alguns dos principais jogadores. Já estamos sofrendo com algumas pequenas lesões. Perdemos justamente o Alisson recentemente, né, no jogo de Premier League. Hoje a gente teve aí a saída do Matip por lesão também, então é bom a gente poder prevenir, né, alguns jogadores para dar, ainda mais agora nessa sequência de final de ano, Boxing Day, a gente sabe que o ritmo é intenso. Então, quanto mais tempo a gente conseguir de descanso para os atletas, melhor nesse momento. Ô Rodrigo, um detalhe interessante dessa partida, e aí eu gosto desses joguinhos que não tem... Não é que ele não vai ter tanto peso, mas são jogos que a gente pode olhar e falar, poxa, o Liverpool só não ganha se ele realmente não quiser, se ele falar assim, ó, estou abrindo mão da competição. O Gakpo fez uma grande partida, foi o melhor jogador do jogo, teve gol do Salah, inclusive o Salah hoje ficou muito próximo do gol 200 dele pelo Liverpool, e a gente está esperando muito isso daí, é algo que nós vamos festejar bastante, mas o Cody Gakpo jogou bola, jogou bem, e esses são jogos para dar aquela olhada no elenco em si e falar, pô, deixa eu ver como é que esses caras vão encarar essa partida, né? A gente teve gol do Dias, teve gol ali do Gakpo numa boa atuação. O Klopp até tirou uma foto no final de jogo ali com ele que foi bem interessante. Eu rachei o bico, aquele sorrisão tipo, olha meu mano aí, olha o craque do jogo. Mas queria ouvir de você. O que você viu além do Gakpo, que já tá no time há um tempo, também não dá pra gente olhar e falar, poxa, o cara vai ser um grande destaque. Mas o que você viu desse time que dá pra gente aproveitar nessa Premier League? E detalhe, Rodrigo, você mencionou a lesão do Alisson. Nós vamos contar com o Kelleher pelo menos
até o meio de dezembro aí, né? É o tempo que o Alisson vai levar para voltar. Mas Konaté e Quansah, para mim, tinha que ser a zaga ali. Um desses dois tinha que ser o companheiro do Van Dijk. Ainda tem uma certa insistência com o Matip. O que você viu fora o Gakpo de destaque nesse jogo diante do Lask, Rodrigo? Aproveitar a menção em cima do Quansah, né? Teve até um lance que o pessoal ficou brincando na internet, que parecia o Van Dijk Júnior, né? Que ele tem o mesmo tipo de trejeito com relação à marcação, vem recuando meio que aquela intermediária, diagonal, assim, para dar espaço para o cara fazer o corte e ele dar o bote no tempo certo. E acaba, de fato, executando muito bem isso. O Quansah é uma daqueles casos que nós temos no elenco, né? Como reforço interno, que a gente geralmente fala em período de janela de transferência. Né? Um reforço interno, você, em nenhum momento você imagina que você possa contar e do nada você está dando minutagem para um moleque que parece ter um futuro promissor. Eu acho que agora, ainda mais agora com a situação do Matip de hoje, é notório que a gente possa voltar a utilizar mais ele e o Konaté, né? Ali, quem sabe fazer essa dupla aí com o Van Dijk. O Matip, eu acho que o Matip ainda pode entregar quesito de ter experiência, né? Participar dessas Copas, eu acho que ainda pode ajudar, mas ter o Matip insistentemente como titular ao lado do Van Dijk, né, nos jogos de Premier League, isso me incomoda um pouco. Eu não sei se é por conta dessa questão do Konaté também, hora sim e hora não, tá lesionado, né? Então, quer dizer, o Konaté estava tendo sequência, se lesiona, aí volta, aí tem aquela questão do ritmo, tem tudo isso. E aí você já tem um cara mais experiente, que já está com ritmo de jogo, então é normal que você, né, até confie bem no trabalho dele, porque o Matip, no geral, ele entrega pra gente, né? Até pela sua vinda, né? O Matip, para quem não lembra, o Matip vem de graça no final de contrato com o Liverpool, né? Então, o cara também não tem o hype de vários outros jogadores, mas o cara também está na história desse recente Liverpool campeão, né? Que ganhou todas as competições possíveis. O Matip faz parte disso e ajudou, notoriamente, é um dos caras que ajudaram demais. É um bom zagueiro. Só que tem esse problema, né, crônico de vira e mexe estar lesionado também. Não sei se é do jogador ou se é do Liverpool em si, que a gente tem um histórico negativo com muitas lesões, né, e demora no tratamento de lesões. Não sei se é um problema do nosso departamento médico, tem como apurar isso, mas enfim. E aí agora é um momento que, né, óbvio, deve haver uma avaliação hoje na situação do Matip e a gente possa voltar a utilizar o Konaté e ter o Quansah fazendo a sombra aí. Aí é aquilo, né? O jogo da Europa League, última rodada aí, já classificado, é Quansah e mais um ali na zaga. Até de repente subir um outro moleque da base, sabe? Traz um outro zagueiro. Quem é zagueiro aí? Você vem. Vamos botar pra treinar a semana e bota o moleque pra jogar junto. Entendeu? Só pra gente ver qual é. E aí você coloca dá uma mesclada com a molecada, bota esses moleques pra jogar, bota os jogadores que estão com menos ritmo pra jogar, no caso do Curtis Jones, né? Não sei qual é a situação do Bajcetic, se ele já está voltando a treinar com bola também, mas se for o caso, já botar ele relacionado para de repente pegar essa rodada também. É hora da gente experimentar para saber o que a gente pode levar dali para frente, sabe? Então, eu acho que é o momento do Liverpool focar um tanto nisso. Eu acho que a gente tem feito uma rotatividade bacana no time, tem utilizado bastante as peças, principalmente no setor de meio campo. Você vai rotacionando muito ali os jogadores. Acho que hoje a gente tem peças para isso, então é aproveitar o momento e tentar resguarnecer alguns jogadores e testar outros. Ô, Rodrigo, antes da gente entrar aí em Premier League, pensando em Liga Europa e pensando que o Sevilha só depende dele na última rodada da Champions, uma vitória contra o Lens o coloca nessa competição. Tem algum time que a gente tem que olhar com mais cuidado dentro da Liga Europa, pensando aí no mata-mata? E tem algum time que você acredita que vem da Liga dos Campeões para ser aí um bicho-papão nessa competição? Cara, bicho-papão só o Sevilha mesmo, não tem jeito, né? O maior campeão da competição. Já fomos vice-campeões para ele, inclusive, na primeira, assim que o Klopp chega, né, no Liverpool, primeira temporada dele. Então, de fato, seria o nosso Real Madrid da Champions, né? Se a gente puder evitar, é bom. É bom a gente evitar esse time do Sevilha, que é muito chato, né? Bem copeiro. E no mais, é esperar para ver, né? Porque a gente ainda tem alguns
algumas indefinições com relação aos times que vão cair da Champions e acabar batendo ali na fase de mata-mata da UEFA Europa League. É óbvio que isso acaba deixando a competição um pouco mais forte, né? Se acaba trazendo times que teoricamente têm mais qualidade para poder estar na competição e acaba gerando um embate mais crítico, né? Mas tudo também vai depender do sorteio, tem uma série de coisas, né? De repente o Liverpool termina ainda aí com o melhor primeiro colocado, então isso aí, né, ajuda também na sequência para poder pegar lá teoricamente um adversário mais fraco nas oitavas de final. Então isso tudo ainda vai ser definido. Eu acho que é jogo a jogo. E se a gente quiser também vencer a competição, acho que não dá para escolher muito. Se cai o City, o Bayern de Munique numa Europa League e a gente tem que enfrentar, a gente tem que enfrentar. É isso, vamos para cima. Entendeu? Mas eu acho que a gente tem tudo para poder chegar numa situação mais tranquila, pelo menos até as quartas de final ali, pegar times teoricamente mais fracos. A gente sabe que o futebol, né, não tem muito disso, ainda mais em 2 jogos, né, sendo 2 jogos eliminatórios, tudo pode acontecer, um dia ruim, né, como aconteceu com o Toulouse. Alguém acha que o time do Toulouse é mais forte que o do Liverpool, mesmo o time do Liverpool mesclado? Acho que não, né? Mas é futebol, acontece. Então, acho que é ficar atento quanto a isso e se preparar da melhor maneira possível. Eu vou ser bem sincero, nessa Liga Europa, eu acredito que quem pode fazer frente aí é a Roma, do Mourinho, pelo histórico recente em competições europeias. Ah, mas veio da Conference, ganhou a Conference, não é nada, mas é atual vice-campeão da competição. O Bayer Leverkusen também empatou hoje com o Borussia Dortmund, teve o seu primeiro balde de água fria aí, no trabalho do Xabi Alonso, que graças a Deus, já está fechado com o Bayern de Munique. Isso daí representa muito, talvez vejamos Xabi Alonso em Anfield pós-Klopp, tomara que isso daí aconteça. Mas eu acredito muito que os times italianos encaram essa competição de uma maneira diferente. Tem o West Ham, que para mim é um time que vai brigar ali no mata-mata, mas é mais o perigo doméstico do que perigo de bola jogada. Mas eu acredito que quem vem da Liga dos Campeões, exceção o Sevilha, que vem mais na camisa, não tem tanta camisa pesada que cairia para essa competição a ponto de ser um perigo para nós. Mas vamos esperar o sorteio, né? Ainda tem mais um jogo, tem o jogo da volta contra a Union Saint-Gilloise, lá na Bélgica. E depois desse jogo, o sorteio, se eu não me engano, vai ser no final de janeiro pro Round of 32, que ainda tem uma fase antes dos mata-matas ali que o Liverpool não vai participar. Ainda tem uma eliminatória, o Liverpool não participa dessa, participa das oitavas de final, já entra direto. Então, o sorteio, o chaveamento vai dizer muita coisa do que pode acontecer. E entrando agora, Rodrigo, no jogaço, um dos melhores jogos da Premier League, da competição, sem dúvida alguma, foi esse Liverpool e Fulham, 4-3 em casa. Um jogo, eu até mandei para você a imagem, que em 1 minuto e meio o Liverpool sai de um 3-2 contra para um 4-3 a favor. E é loucura, isso é loucura. E queria ouvir de você, primeiro, o que você achou dessa escalação do Klopp. E eu vou fazer uma ressalva aqui, tá? Algo que eu venho comentando em alguns episódios anteriores. Até você mencionou muito bem no nosso grupo a questão da entrada do Endo. E eu sempre falei que o Endo é o cara que ele vai dar o tom do quanto o Arnold pode subir. Porque quando joga McAllister, Szoboszlai e Gravenberch, ou qualquer um outro que não seja o Endo, nós ficamos muito expostos. E eu acho que o Klopp ele foi com muita sede ao pote. Um jogo que não foi bom do ponto de vista do que a gente entende que é o rendimento do Liverpool, do que o Liverpool apresenta, mas em termos de superação, em termos de entrega em campo, foi um jogo que talvez é aquele jogo que a gente precise ver
para encarar o que vai ser esse mês de dezembro. Um jogo a cada 3 dias, são 8 partidas e ainda tem o jogo do dia 1º de janeiro, que é pela FA Cup, contra o Arsenal. Foi sorteado, então o time joga, se eu não me engano, dia 30, dia 29 ou dia 30, o último jogo de dezembro, e depois vai jogar já no dia 1º. Então vai ser um parto aí. Nós estamos falando hoje, nós estamos gravando hoje, dia 3 de dezembro, menos de um mês, 9 jogos. Menos de um mês, 9 jogos. Então é muita coisa. E um jogo como esse, uma explosão, e Enfield pulsando é diferente. O Arnold fazendo valer a sua gracinha, o seu gracejo de fiquem quietos, estou aqui. E até imagino que ele repetiu a comemoração pra galera não ficar pegando no pé falando, fez isso só porque foi contra o City. Acho que agora ele vai fazer esses gols aí e vai fazer essa mesma comemoração. Mas, Rodrigo, o que você viu desse jogaço? Uma zaga com o Matip ali que não fez uma boa partida. O Kelleher, de longe, fica claro porque que ele é reserva. E até aquele estrezinho dele na época de renovar, que ele queria sair e tudo mais, por entender que poderia jogar, ficou claro hoje o tanto que ele tá atrás do Alisson. Ficou claro também para os hates do Alisson, a galera que fica achando que ele não é tudo isso, a diferença que ele faz. E o Tsimikas, que foi uma mãe pelo lado esquerdo. Vamos combinar que o nosso grego favorito, o nosso Greek Scouser, não fez uma partida nada boa. O que você viu desse 4-3 eletrizante, maluco, porém 3 pontos são nossos, Rodrigo? Bom, com relação à escalação, eu acho que hoje ele colocou em campo o que nós imaginamos que seja o ideal para o momento, que nós temos de mais forte, né? A gente tem a ausência do Alisson no gol, como você já mencionou, e do Robertson na lateral esquerda, então por isso do Keller e do Tsimikas. A zaga composta por Matip e Van Dijk é padrão, poderia ser Van Dijk e Konaté, que pode se dizer titular, e o Arnold pela direita. E o restante é aquilo que a gente pede. O meio de campo, né? McGraven, Sbolai, né? Que é McAllister, o Gravenberch e o Soboslai. E com ataque com o Dias, o Nunes e o Salah. Então eu acho que hoje ele colocou a campo o que de melhor, teoricamente, nós temos, que todo mundo, pelo menos a sua grande maioria, nas redes sociais pedem, né? Mas hoje nós tivemos um dia de temporada 22-23, né? Porque a defesa fez questão de ser o nosso maior rival nessa partida de hoje. O time do Fulham se postou muito bem, estava com uma ideia de jogo muito pré-definida, de linha com bloco baixo, esperando um pequeno vacilo nosso para sair em velocidade e tentar, né, arrematar no gol. Mas conseguiram fazer isso por diversas vezes, inclusive, tanto é que chegam nos seus gols, né, viram o jogo, né, a gente faz um 2-1, né, e eles acabam empatando e viram para 3-2 ele já na reta final, e a gente surpreendentemente consegue o empate com o Endo e a virada sensacional com o Arnold, né, e diga-se de passagem, um jogo só de golaços. O momento, né, da partida em si, da vitória, acaba ofuscando o que foi o gol do McAllister, que foi o primeiro gol dele com a camisa do Liverpool, né? Mas foi uma obra de arte sensacional. Ele não domina a bola. Do jeito que ela vem, ele deixa ela correr, ajeita o corpo e bate um porradão, um combo sem asa no ângulo. Quase que do meio de campo, basicamente, né? Então, um golaço sensacional. O Arnold já tinha feito, aberto o placar com uma cobrança de falta incrível, que, pasmem, a Premier League deu o gol contra do Leandro, pasmem, tá? A Premier League deu o gol contra pro Leandro. Isso é sacanagem, né? Isso aí não existe, isso aí É bizarro. Então, enfim. Aliás, só um parênteses, Rodrigo. A Premier League vem se assim, oferecendo para ser um destaque negativo nessa questão de arbitragem que beira o absurdo, né? Surreal. Não, a gente sempre defendeu a arbitragem do futebol europeu, principalmente na Inglaterra, por serem árbitros profissionais. Eles são profissionais, são pagos de fato para aquilo ali, para aquele trabalho em si. Não é que nem no Brasil, né? Quem não sabe, né? Os árbitros brasileiros não são profissionais em arbitragem. Eles são treinados, têm seus cursos, etc., mas são, vamos dizer que eles são PJs da bola. Eles trabalham por conta própria.
né? Muitos têm as suas profissões externas aí, a maioria até envolvida com, seja área de segurança pública, policial, bombeiro, etc. Enfim, mas na Inglaterra, não, os caras são árbitros de futebol, tem um, um sindicato para isso, tem o profissionalismo da área, e a gente sempre defendeu isso, e parece que após a nossa brilhante e até coragem de trazer sempre esse comparativo, né, do futebol brasileiro com o futebol inglês, cara, parece que ele zicou porque lá está se tornando tão bizarro quanto aqui no Brasil, né, com relação a esse lance de arbitragem. Isso daí é um exemplo. Como é que uma falta daquela o cara me dá gol contra? Pô, pelo amor de Deus, tem coisa que beira o ridículo, né? Enfim, então o time ofensivamente hoje muito bem, porque a gente chega a criar pelo menos umas 26 finalizações, né, a gol, se eu não me engano. É muita coisa. O Darwin Núñez já tinha colocado bola na trave, já tinha perdido um gol também, uma furada dentro da pequena área. O Salah acaba perdendo um gol incrível também, que não é a dele, né? Apesar de ele ter perdido esse gol, mais uma vez ele tem uma participação em gol, que ele que ajeita a bola ali pro Endo vir dando uma chapada, e sensacional golaço também do Endo para empatar no 3-3. E o gol do Arnold também foi um golaço, porque ele foi o mais comum dos 3 outros gols, né? Mas ele domina com a coxa, ajeita e dá um porradão no canto. 4-3, uma vitória sensacional, importante. Eu até falei no nosso grupo, falei, cara, essa vitória aí, ela pauta muito até do que eu vou falar no podcast, porque se a gente perde esse jogo ou empata, é o tipo de momento de chegar aqui, ó, infelizmente a gente não tá pronto ainda para disputar o título. Porque o time que tá brigando pelo título, ele não pode deixar escapar pontos como a gente estava deixando até o final do jogo pro Fulham, com todo o respeito. Não pode. Você tem que ir lá e tem que matar o jogo. Você tem que ir lá e garantir os pontos. Então, se a gente quer, de fato, se colocar, né? Lembrando que dessa vez, eu acho que é a primeira temporada do nosso podcast que a gente não se colocou, né? Eu e o Diogão, a gente não colocou o Liverpool como um verdadeiro postulante ao título por conta de tudo que aconteceu na última temporada, reformulação de grande parte do elenco, enfim. Mas se o time quer se provar e quer se colocar nesse como candidato, ele não poderia tá dando mole do jeito que ele estava dando. Ô, Rodrigo, Oi. até vou te interromper mais uma vez, porque quando eu tava assistindo o jogo, eu pensei exatamente isso. E eu pensei comigo, eu falei, pô, eu vou até falar no podcast. O Liverpool, ele não pode depender dele para ser líder. Parece que ele precisa depender que o outro não vença para ele conseguir isso daí, porque se depender dele parece que é difícil. E eu tô muito contigo nessa leitura. É aquele jogo que você mostra para todos os rivais que você vai lutar até o final. E é aquele tipo de jogo, e se pegar o contexto do terceiro e do quarto gol, o terceiro gol, o gol do Endo, o Salah, ele tem o primeiro gol dele anulado, né, no primeiro tempo, e ele tá procurando o jogo. E aquilo que a gente já vem falando, o Salah é um cara que não pode sair do jogo. Ele independente, o Salah não fez nada, cara, deixa o Salah. Porque ajeitada na medida que ele dá pro Endo, e o Endo também batendo aquela bola de fora da área, mostra duas coisas. Primeiro, que esse time, quando treina para essa temporada, tem treinado esses chutes de fora da área. Não é normal, não é normal, num jogo de Premier League, num jogo do Liverpool, que a gente conhece muito bem, você ter 3 gols de 4 de fora da área. Não é normal isso daí. E é uma coisa que você sempre pedia na última temporada. Pô, deu espaço, chuta. Chuta, chuta. Cara, o gol do Alexander-Arnold de falta, golaço. O gol do McAllister não precisa nem falar. Pra mim vai ser o gol do mês e o gol da Premier League. Não acredito que vai ter um outro gol mais bonito do que esse. E o gol do Endo, que ele chega e assim, ele tira a bola da marcação todinha da linha de zaga. E ele bota a bola no gol. Então mostra que esse time tá treinando esse chute de fora. E de fato, é aquele jogo contra um adversário acessível, em casa, em que você pode olhar e falar assim, cara, eu tenho que fazer os 3 pontos. E pensando no seguinte, na rodada, quem tropeçou foi o Manchester City contra o Tottenham. Então eu tô muito contigo nessa leitura. É o tipo de jogo que você tem que olhar e falar assim, cara, eu tô pronto pra brigar pelo título, eu vou ganhar hoje. Segue aí. É exatamente isso. Então a gente não pode. Então, até aquele momento ali, tava meio pautado nisso. Cara, a gente não pode dar mole. Tá, beleza. Você vai falar, mas a gente tava com o goleiro reserva, o lateral esquerdo é reserva. Tá bom, mas é o que tem, não é?
não faz parte do elenco, a montagem do elenco não pensou nele. Então é isso daí. Então você tem que, né, não foi só os erros. Eu, né, particularmente acho que os 2 primeiros gols eram bolas defensáveis. Eu acho que o Alisson não tomava aqueles gols ali que o Keller retomou, tá? Então, Concordo muito. Concordo muito. isso, né? Só que o cara também não pode ser tão exposto como ele foi hoje. O Fulham criou determinadas outras oportunidades. Ele até fez umas 2, 3 defesas bem positivas. Até no final do primeiro tempo ainda ele tem uma defesa, uma cabeçada que até o Fulham faz um 3-2 ali de impedimento, de fato estava, né? Mas ele faz uma defesa sensacional. Então, assim, ele acaba meio que corrigindo os primeiros erros dele. Então, só que ele não pode sofrer tanto. E aí a gente divide mais a culpa, né, a parcela de culpa com relação ao setor defensivo, né? Cadê a cobertura ali nas subidas do Arnold por meio de campo, sabe? Por que o Tsimikas sofreu tanto também pro lado esquerdo? Então isso aí precisa ser ajustado. O Klopp tem que ver isso. No lance do gol de 3-2 do Fulham, pô, foi em cima do Tsimikas, mas o Van Dijk tá na jogada, ele vê, é o que o Diego falou até comigo no nosso grupo. Pô, ele viu que o Tsimikas estava ali, ele achou que ele ia tirar. Pô, mas ele não pode achar, ele é mais alto, ele é mais forte, ele é zagueiro, ele tem que ir na bola, meu irmão. 0 game, entendeu? 0 jogo ali, pô. Tira essa merda. Depois você discute, pensa, faz o que for. Então, teve esse aspecto de forma geral, por isso que eu citei o exemplo de a gente ter tido uma partida de temporada 22-23, porque na temporada 22-23 que foi a última, o ataque funcionava e a defesa entregava. Então, hoje nós tivemos exatamente isso, o ataque funcionando muito bem e a defesa entregando. Então, foi isso. Então, tem que ter esses ajustes aí, porque não dá para, nossa, uma vitória na raça, no fator Enfield, né? Eu até vim hoje aqui para a gravação com a minha camisa aqui, ó, de 2005 do Gerrard, porque é sensacional quando tem um Scalcer decidindo um jogo em Enfield, lotado da forma que foi, principalmente com 2 golaços. Então, me remete muito ao nosso maior ídolo aí, pelo menos o meu ídolo no futebol aí, que é o Gerrard, né? Um dos que eu tenho na minha vida. O jogador mais completo que eu já vi atuar no meio de campo. Então, assim, tem todo esse, nossa, caraca, foda demais e tal, mas a gente também tem que parar e analisar, tá? O que deu de errado? E aí entra o fator Endo, que eu, sinceramente, no 2-2, as coisas não acontecendo, né? A gente sofrendo muito defensivamente, já era para alguém do meio de campo, e aí eu vou sempre bater nisso. Eu sei que não é a função do McAllister ser primeiro volante. Mas no Liverpool 2.0 do Klopp, ele vem atuando como primeiro volante. E ele não me dá a sustentabilidade defensiva que eu preciso para ter um primeiro volante ali. Desculpa, não é culpa dele especificamente. Porque essa não é a dele. Ele não é, ele é mais um segundo volante para um 10 de criação, para um 10 de fato. Ele usa 10. Ele tem mais características até de um 10, daquele cara que pensa o jogo, que tem o passe e tudo mais, do que propriamente um segundo volante. Mas eu vejo ele mais como sendo um segundo volante. Entendeu? Então, assim, a gente sofre muito por conta disso. Se esses souberem se aproveitar disso, vão deitar e rolar em cima dele. Porque ele é fraco na marcação. Ele não é um Enzo Fernandes, por exemplo. Quem é o camisa 5, o cabeça de área, o antigo cabeça de área na seleção argentina? Que joga com o McAllister como titular também. É o Enzo Fernandes. E por que Isso no que eu ia Liverpool... falar, é o pequeno Enzo. E por que no Liverpool o McAllister é o 5? Deu para entender? Porque as coisas funcionam em um lado e não funcionam no outro? Então, assim, é isso, é muito disso. Então, assim, ele não tem a culpa por estar ali, mas ele tá ali. Então, eu acho que ele tinha que se desdobrar um pouco mais. E aí vem a leitura que eu espero do Klopp, que é justamente essa. Porra, tá dando merda. Eu tô sofrendo. Meu camarada tá sofrendo ali, eu vou tirar ele e vou botar o Endo. Que aí eu vou ter um pouco mais de consistência defensiva. Que aí sim, eu tô colocando um 5 pra jogar. O cara que, porra, não perde o viagem, se tiver que fazer falta, vai fazer falta. Se tiver que parar o jogo, vai parar o jogo. Entendeu? O cara que vai cortar ali, vai tocar pra alguém seguir a jogada, não vai querer inventar de meter lançamento. Tá? Não, vai fazer o básico. É ele. Então, só que aí entra o porém. Além de ter demorado a ter colocado o Endo na partida, ele tira o Gravenberch e não tira o McAllister. E aí mais um ponto. Pô, pro jogo que nós estávamos precisando de box-to-box, transição rápida, com a passada larga do Gravenberch, ele faz muito mais sentido ter ele do que o McAllister. O McAllister fez um golaço que não sei o que. Porra, show! Fé! É isso aí, fez um puta golaço. Como disse o Diego, vai ser um gol talvez da Premier League, pô. Mas eu preciso pensar naquele momento do jogo.
Eu, humildemente, entendo que seria melhor a gente aproveitar o Gravenberch do que o McAllister. Só que aí, né, os deuses do futebol conspiraram pro alemão comedor de chucrute, né, que o Salah dá aquela ajeitada e o Endo vai lá e fala assim, deixa com o pai. E dá uma chapada no ângulo sensacional, né? Tipo assim, mesmo com todo o cenário que eu imaginei errado. Quer dizer, eu até postei, né, eu tava cobrindo pelo Twitter também, que o Daniel não pôde hoje, eu até postei, né, o destino sorriu para o Klopp. Porque, de fato, foi isso. Ele demorou a mexer. Quando mexe, o cara vai lá e faz o gol do empate. A gente já estava numa situação adversa. Então, assim, bizarro, né? Coisas que só o futebol, né, pode explicar. E aí, já depois, o time do Liverpool foi melhor em campo. Tá, gente? Só para deixar claro que eu acho que o time do Liverpool criou mais para conseguir os 3 pontos. Só que vacilou muito defensivamente. Já citei alguns casos aqui, além dos 3 gols tomados em casa, isso para uma equipe como o Fulham. A gente não está falando que a gente tomou 3 gols para um Arsenal, ou para um City, ou para o próprio time do Tottenham. A gente tomou 3 gols do Fulham. Então tem alguma coisa errada aí. O atacante do Fulham é o Gimenez, ex-Wolves, que, porra, tem 2 gols em 11 jogos. Entendeu? Então, tipo assim, pra tu ver como é que o cara passa fome lá, e hoje o time dos caras vai e mete 3 gols. Tem alguma coisa errada. Sabe? Então isso precisa ser trabalhado, ajustado, porque daqui para frente as coisas tendem a piorar. E aí já no final a gente melhora, o Gakpo entra muito bem, né, mais uma vez, já tem uma ótima atuação no meio de semana, né, que tinha gol, passe para gol, durante a goleada de 4-0 na UEFA Europa League, etc. Entra muito bem, dá um chute fora da área. Por falar nisso, hoje o time, eu gostei muito desse quesito, porque o time todo, como um todo, arriscou. O próprio Szoboszlai tentou de fora da área, teve os gols de fora da área, né? O próprio Cody Gakpo, no lance do quarto gol, ele dá um porradão de fora da área, aí o goleiro rebate, aí a jogada continua, o Nunes, né, que pinga ela pro meio, aí tem a ajeitada pro Arnold vir bater e fazer o 4-3. Então, é isso. Hoje funcionou um dos quesitos que eu acho que a gente pode aproveitar cada vez mais, o chute de média e longa distância. Eu acho que hoje deixou claro que nosso time tem qualidade para poder acertar esse tipo de chute. Então, não custa a gente testar e tentar. O jogo tá amarrado, fica naquele toquinho. Meu irmão, abriu, bate e é isso. Hoje o time fez isso e foi recompensado, porque justamente um lance que o Gakpo acredita que ele poderia arriscar de fora da área, ele arriscou, a jogada se desenrolou, sobrou pro Arnold que faz o 4-3, e aí ele vem abaixo, aquela comemoração sensacional, todo mundo vai pra bandeira de escanteio e tudo mais, e show, aí sim, aí vem o fator positivo, que é te mostrar que o time tá vivo, o time quer voltar a brigar, que tá todo mundo, perseverando por aquilo dali, e temos que tirar justamente esses fatores positivos da partida. Mais uma contribuição, né, de gol do Salah na temporada, né, ele tem assistência ali pro gol do Endo, né. O Darwin Núñez, apesar dos gols perdidos, eu acho que atuou muito bem também, né, inclusive ele que joga a bola pro meio da área, pinga ela lá, né, nunca desiste e tudo mais, mas tem que trabalhar um pouco mais esse lado dele, não pode ser 880, ou é um jogo que ele vai lá e mete 2 gols do nada, e é um jogo que ele vai lá e mete 300 bolas na trave. Já vem de um jogo que ele meteu bola na trave, esse jogo de novo, bola na trave. Então, tem que chegar ao meio termo disso daí. Vamos pelo menos uma bola na trave e uma bola no gol, que aí a gente fica, né, meio que satisfeito. E no geral, valeu pelos 3 pontos, óbvio, né? Que o Arsenal venceu, fez o seu dever de casa, continua na liderança. Só que, como já disse o Diegão, o Manchester City consegue tropeçar em casa com o Tottenham mais enfraquecido, perdeu 2 peças importantes ao longo dessa temporada aí já, e consegue 3-3, né? Tem de 3 empates seguidos o City na temporada aí, se não me engano. Isso é absurdo. Não é um time que costuma perder essa quantidade de pontos, e a gente tem que se favorecer disso. Tá vendo que os caras lá já empataram com a gente na última rodada, empataram de novo agora em casa. Então, assim, tem que levar em consideração que eles tiveram 2 jogos seguidos em casa, né, vindo da Premier League com 2 times do Big Six, e eles não conseguem a vitória. Isso é positivo. E a gente tem que fazer isso aí, a gente tem que fazer isso valer no segundo turno, que é chegar e vencer. Então, assim, é o momento de ajustar as coisas para a gente poder chegar nesse momento de resolução de temporada e decidir. E aí a gente vê que dá pra gente voltar a brigar pelo título já nessa temporada. E tem um detalhe, Rodrigo, e eu vou jogar para você essa discussão, porque eu acredito que ela vai começar a aparecer aí
em redes sociais, eu acredito que ela vai começar a fervilhar um pouco mais e vai dar um tom diferente para o que vai ser essa caminhada do Liverpool. Na nossa tabela, essa questão de pontos, ela está sendo bem interessante, porque o Liverpool vai ter um dezembro complicadíssimo, só que os clássicos contra Manchester United e o jogo contra o Arsenal são em casa. Nós vamos fazer 2 clássicos em casa, em dezembro, com uma chance real de vencer, de fazer valer o fator Anfield e seguir nessa busca pela liderança. E pensando no grupo, pensando no jogo, algumas lições elas vão ficando nesses clássicos e nesses jogos que a gente tem que ter uma superação diferente. Nós aqui sempre falamos do meio-campo ideal, né? McAllister, o Szoboszlai seriam caras que não poderiam sair desse meio-campo e ficava aquela, pô, vai jogar o Gravenberch, vai jogar o Endo, quem que vai fazer, vai jogar o Elliott, vai jogar o Jones, e por mais que quem entre, Rodrigo, vá bem, tem um detalhe que a gente precisa começar a olhar com um pouco mais de carinho. Eu não vou nem chamar de evolução do Endo, mas a função que ele faz em campo vem muito de encontro com o que você falou do McAllister, porque ele é um cara que ele vai potencializar o que o McAllister tem de melhor no jogo. E ele é um cara que ele vai potencializar o que o Szoboszlai tem de melhor no jogo, porque ele vai ser o cara que ele vai ficar na marcação. Quem tem que morder o jogador, quem tem que tomar a bola, quem tem que tirar a bola dali é o Endo. Não vai ser o McAllister, não vai ser o Szoboszlai. Pô, é legal ver o Szoboszlai voltando, buscando o jogo. Ah, o cara tá se, né, propondo a isso, ok. Mas não é a dele. E nessa de não é a dele, por isso que eu falo que nós aqui nós vamos no diferente. Porque não adianta pegar um jogo de hoje e ficar falando de raça, valorizar, pô, olha o que aconteceu, olha o jogo, o Enfield, não sei o quê. A gente identificou que precisa mudar. Você acredita, você acha que o Endo começa nesses jogos que ele vem entrando e que ele vem participando? É mais um jogo que ele entra e faz gol. Ele fez, se eu não me engano, pela Liga Europa também. E foi muito bem. Ele vem entrando, ele vem dando uma dinâmica diferente. Como que você enxerga essa intromissão do Endo nesse 11 titular aí que a gente começa a olhar o meio-campo e falar, cara, será que realmente tem que jogar um meio-campo completamente ofensivo sem ninguém com essa característica? Já dá pra gente olhar pro Endo e distorcer o nariz, e aí alguns que torcem o nariz pra ele, e falar, cara, esse. Ele não é o Fabinho, mas ele é o cara que pode fazer o que o Fabinho fazia em termos de marcação, em termos de ser ali o cara que vai ficar no cangote do adversário. Podemos olhar pro Endo e começar a falar, vale a pena esse cara ser titular hoje? Dá pra gente fazer um pouquinho esse exercício, Rodrigo? Então, parafraseando aí a situação do Fabinho, é, o começo é semelhante, né? Que ele chega, quando ele tem oportunidade, não vai tão bem assim, o pessoal meio que, será que vai e tal, não sei o quê, e o Klopp vai, né, meio que lapidando ali, vai lapidando, e começa a lançar, ele começa a ter melhores participações, a ajudar mais aqui, a ajudar com gols, e aí do nada, quando tu vai ver, tu tem um cara que é titular absoluto da posição. Pode ser o caso dele, mesmo que ele tenha já seus 30 anos, pode ser, pô, porque ele é o único primeiro volante que de fato nós temos. Nem na base a gente tem. Talvez o Bajcetic ali, que tava começando a fazer essa função, mas o moleque agora só vive lesionado. Então você não sabe se o moleque vai virar, vai vingar de fato. Mas, de fato, o único primeiro volante que nós temos é ele. Então, eu acho que não custa nada. Aí entra os detalhes dos jogos. São jogos e jogos. No jogo contra o Lask na UEFA Europa League, era necessário você ter o Endo, ao meu ver? Não. Não, pô. O time, pô, totalmente mais fraco. Entendeu? A gente ia amassar como amassamos. Então, aí você pode lançar o McAllister com o Szoboszlai, com o Gravenberch ou Jones. Enfim, tranquilo. Agora, um jogo, por mais que hoje contra o Fulham, você vai imaginar assim, pô, eu quero dominar as ações. Talvez o Fulham vai ficar esperando só um vacilo meu e sair no contra-ataque, mas eu tenho que ficar de olho nisso. É 10, 15 minutos para testar o jogo. 20 minutos, meia hora de jogo, viu que tá dando merda? Meu irmão, é ajustar. É chegar, ó, eu tô sofrendo com isso, eu preciso lançar você lá. Pô,
Chegou ali, virou intervalo, Endo, é tua vez. Preciso disso, cobertura aqui, tal, e ajusta. Entendeu? Porque eu até entendo que a ideia do Klopp tenha sido o quê? Eu vou ter o domínio das ações, os caras vão querer sair no contra-ataque, se eu conseguir manter a postura defensiva ali, eu não vou sofrer tanto, só que não deu certo. E aí entra o fator dele ter demorado a mexer com a entrada do Endo, ao meu ver. Eu acho que a gente sofreu demais à toa, porque eu acho que se você tem a peça no banco, você tem que ajustar logo. Aí entra tudo aquilo, pô, gente, não é, pô, pelo amor de Deus, né? Ninguém aqui é profissional, né? E ninguém aqui quer saber mais que o Klopp. Mas se eu consigo enxergar dessa forma, consigo ver, né? E tem aqui o Diego que concorda comigo, e certamente alguns de nossos ouvintes vão concordar também. Então, algum fundo de verdade isso deve ter. De razão existe, né? Algum fundo de razão tem ali. Existe. Então, assim, se a gente consegue perceber isso, não é possível que o Klopp não venha conseguir perceber. Ele que é um cara multicampeão já, né? Um cara totalmente experiente e ele é profissional da área. Então, assim, fica o questionamento com relação a isso. Eu acho que demora-se muito a tentar ajustar determinadas coisas que são claras. A gente reclama disso aqui no futebol brasileiro, os nossos treinadores. Então, isso não quer dizer que porque o Klopp e tal, ele também seja isento. Ele é um ser humano, ele também vai errar. Ele tem as convicções dele. Só que eu acho que cada lição, como disse o Diego, é uma lição aprendida. Então, você deve, né, por sorte hoje, né, e queira, né, que seja até um presságio positivo dos deuses da bola pra gente, ele coloca o cara vai lá e faz um golaço que empata o jogo, quando a gente já estava perdendo. Mas aí a pergunta fica, será que se ele já estivesse em campo, a gente estaria perdendo? Fica o questionamento. Será que a gente sofreria tanto? Não estou dizendo que ele é o deus da defesa, que ele é o deus da raça, que o cara... Não, mas ele é o cara de maior contenção que nós temos no elenco do momento. Então eu vejo que a gente precisa utilizar mais desse artifício, principalmente quando a gente estiver em situações como no jogo de hoje, né? Então fica assim essa questão de saber o timing, né, ou aproveitar melhor o timing das mudanças. E é aquilo, principalmente com relação à final de jogo. Pô, cara, se eu botar o cara com 15, 10 minutos acabando o jogo para tentar mudar alguma coisa, é porque o Liverpool e Anfield tem uma magia absurda. Por isso que as coisas assim acontecem como hoje, em 2 minutos, em 1 minuto e meio as coisas aconteceram. Mas no geral, um jogo como o de hoje, em 90% dos casos, termina com 3-2 para os caras se fechando todinho e a gente não conseguindo chutar uma bola no gol. Porque o time do Liverpool é fora da curva, tá ligado? Tem esses fatores aí absurdos. Mas a gente não pode viver desses momentos, porque assim como a gente já passou jogos e jogos, né, com dificuldade de furar defesas bem encaixadas, né, a gente poderia estar vivenciando isso hoje, mas aconteceu que a gente destrancou a defesa dos caras com golaços absurdos. Então fica o sinal de alerta para essas situações, sabe? Você mencionou essa questão de Anfield e de não nos apegarmos a essa mística e tudo mais. E a gente não precisa ir muito longe para ver um dia em que tudo isso aconteceu. O resultado contra o Luton. Aquele 1-1 em que, cara, assim, o gol que o Núñez perdeu, inclusive o Núñez hoje estava com umas tranças indígenas em homenagem aos povos originários do Uruguai lá. Bem bacana isso daí. Só que os povos originários do Uruguai no arco e flecha dificilmente erravam. Tomara que esse espírito baixe ali no Darwin e ele pare de errar também. Mas isso que você falou no jogo contra o Luton, cara, não é sempre que... E aí eu fico com essa ressalva, tá? Eu já deixo isso aqui. O gol do McAllister hoje, primeiro dele pelo Liverpool, foi o primeiro que ele fez de fora da área daquela distância. Eu espero que alguém no clube fale assim, McAllister, o seu gol tem uma chance gigantesca de ser o gol mais lindo da Premier League. Mas nem toda hora você precisa querer meter um porradão daquele sempre que a bola sobrar. Que você tenha a plena consciência de que assim, não é porque você fez que todo jogo você vai ter a mesma chance e todo jogo essa bola vai entrar. Porque senão daqui a pouco começa aquele show do cara ficar batendo field goal durante a partida e nós vamos ter que vir aqui e falar, pô, não é possível que alguém não chega no cara e fala, meu, segura essa onda aí. Então, o Arnold já fez vários gols de falta daquela posição, é normal. Inclusive, eu vou jogar isso pra você agora aqui, falando do Arnold, o gol da virada, você percebe que lado que ele tá, Rodrigo? O Arnold tá pelo lado esquerdo do campo.
e ele vê a jogada inteira se desenhando pelo lado direito, ele vê a jogada todinha, e ele se posiciona de um jeito que ele sabe que a bola vai sobrar ali pra ele. E o chute que ele dá é no canto em que tem, acho que 2 ou 3 defensores do Fulham, e o goleiro não tá enxergando nada. Ele bate consciente. E o Arnold, ele vem nessa toada, né? Principalmente com o Southgate, que depois de ter todo aquele chilique de achar que não precisava chamá-lo, o efetivou como meio campo, tá jogando na linha de meio na seleção inglesa, e o Arnold vem se mostrando um cara diferente quando ele resolve avançar as linhas ali agora pelo Liverpool. É, é, seria uma completa insanidade eu querer falar sobre Alexander Arnold aqui, mas eu acho justo falarmos da evolução do Arnold, sobretudo mental, tá, Rodrigo? Depois da última temporada dele, em que ele foi criticado com justiça, antes que você que nos ouve fale, mas... Não, ele foi criticado com justiça porque o que nós tomamos de gol pelo lado dele foi um absurdo, mas mentalmente é um jogador diferente. É um jogador diferente da última temporada para essa. E tanto o primeiro gol quanto o último, a explosão dele e a comunhão dele com a torcida ali, com a Decop, é algo diferente, é algo que parece que só um Scouser vai sentir aquilo ali. E no final do jogo ele ainda vai brincar com o Klopp, faz ali o sinal de calado e tudo mais, brinca com a torcida. Pensando nessa questão, Alexander Arnold, nesse jogador que possivelmente a Inglaterra ganhou por estar jogando com a 10 e estar jogando no meio campo, e que potencialmente a gente ganha por ser o cara que vai chegar de trás, Rodrigo, que não vai ser um... Ele não é um volante, ele é um lateral, ele não é um meia, ele é um lateral, mas quando você olha num momento de ataque do Liverpool, o Arnold tá ali, seja pela direita, seja pelo meio, ou seja pela esquerda. Qual que é o tamanho disso daí pro prosseguimento da competição? É aquela solução que a gente olha e fala, pô, tá dentro do elenco. O Arnold tá diferente essa temporada? Nós podemos esperar esse Arnold de hoje pro restante da temporada? Sobretudo para dezembro, que é um mês que, historicamente, nessas últimas temporadas todas, tem feito a diferença na nossa corrida pelo título ou não? Não, eu concordo que mentalmente ele se solidificou, né, com relação a tudo que ele passou. E também tem, né, muito o apoio do Klopp, o ajuste dele com relação a essa função nova dele acabar atuando também na parte central ali, né, como meio-campista e tudo mais. Eu acho que isso tudo acaba sendo positivo. E a gente já falava na última temporada, será que não chegou a hora de, repente, contratar um lateral direito? Ou até jogar com uma linha de 3 zagueiros. Vamos lá, vamos pro mercado, traz um zagueiro, a gente joga com uma linha de 3 zagueiros, 4 no meio de campo, e o Arnold sendo justamente um desses meio-campistas, pode até ser o ala ali, o ala barra meio-campista pelo lado direito, que é justamente uma das funções que ele vem fazendo atualmente. Então, eu acho que a gente pode se ajustar a isso, né? Agora, também seria super válido a gente trazer, de fato, um lateral direito para ele poder... hoje a gente está discutindo aqui quem seria nosso meio de campo ideal, né? O McAllister com o Arnold, com o Szoboszlai, ou o Gravenberch com o Arnold e Szoboszlai, enfim, seria legal, né? Até por hoje, né, em determinados momentos, você viu o desenho perfeito desse meio-campo do Liverpool, né? É um V, né? É o McAllister aqui com os dois Szoboszlai e o Gravenberch bem abertos, assim, cada um para um lado lado direito, outro para o lado esquerdo, com a linha dos 3 atacantes lá formando tipo uma seta, né? Então, assim, fica muito nítido esse desenho do 4-3-3 do Klopp. Ele só realmente muda quando a gente tem essa alteração do Arnold lateral para o Arnold meio-campista. Ele acaba jogando mais centralizado, mais no círculo central. E isso que você falou, né? Se pegou aí muito, muito bem esse detalhe dele estar atuando justamente naquele momento de abafa ali pelo lado esquerdo. Ali também já estava no chamado 4-4 foda-se, que eu chamo, né? Que eu digo, porque já não tinha mais tática, já era Deus nos acuda, o Klopp já saiu dando uma porrada de gente, já não tinha mais um padrão direito, era mais na base do abafo. Então o Arnold acabou caindo pelo lado esquerdo, fez uma leitura sensacional e acabou fazendo o gol da vitória com ele por ali. Vem numa batida positiva, né? Três gols em 2 jogos, né? Apesar da Premier League ter roubado o gol dele hoje, falta, mas são 3 gols para mim dele. Você se dane, enfim, jogando muito bem, e a tendência é que a gente espere ele muito mais forte, não só física e tecnicamente, mas como mentalmente, né? Que eu acho que até esse fator da braçadeira de capitão, esse lance dele estar sentindo mais
né, ser um Scalcer, isso tudo é positivo, né? Isso tudo é positivo. Quem sabe futuramente a gente não vê até o Arnold no meio campo com a camisa 8 do Liverpool, ia ser absurdo. Enfim, acho que é isso. Ô, Rodrigo, pra gente fechar a conta e passar a régua, eu e tu e eu. Essa semana decisiva também pro Liverpool por conta das partidas, né? Sheffield e Crystal Palace, ambas fora de casa. São jogos que o time tem que estar nos cascos, porque é Sheffield, se eu não me engano, na quarta-feira, 16h30, fora de casa, Crystal Palace no sábado, 9h30 da manhã, vai ser um dia complicadíssimo, e aí só volta no meio de semana para o jogo de volta contra a União Saint-Gilloise, última partida da Liga Europa. E aí, semana que vem, aliás, na outra semana, domingão, 1h30 da tarde, já convido vocês, 17 de dezembro, Liverpool e Manchester United em Anfield Road. É uma tabela complicada daqui para frente, daqui até esse jogo contra o Manchester, mas com jogos que a gente pode falar que são, de certa forma, acessíveis, né? Nós temos aí Sheffield, Crystal Palace e Saint-Gilloise. 3 jogos, tudo fora de casa e o nosso retorno só contra o Manchester United. O que esperar desses 3 jogos? 3 viagens, Rodrigo. Dá pra gente esperar 3 vitórias? É viável? É factível? Viável é. Viável é. Eu já até faço um parênteses aqui. Imagina a gente chega nesse jogo contra o United, líder da competição. Meu Deus. O Arsenal pode tropeçar, ele tá 2 pontos à nossa frente, né? Pode acontecer, imagina. Anfield vai virar um inferno, entendeu? E aí o Seven Hag vai ter que virar Eight Hag. Seven Hag. Eu gostei disso aí. Tá de sacanagem, né? Então, assim, ansioso demais por essa volta do careca de baixa renda do outro lado de Manchester, né? Aí, esse episódio na zoeira, isso tem que virar corte. Seven Hag e careca baixa renda de Manchester. Gostei. Gostamos, Rodrigo. Continue, por favor. É isso aí. Então, assim, tudo pode acontecer, mas eu acho que são jogos acessíveis, acho que dá pra gente chegar vivos, bem ali, mantendo pelo menos a segunda colocação do campeonato, né? E usando esse jogo com o Sanguiloa aí de teste, para botar a molecada para jogar e sem pressão, pode perder de 57-0, tanto faz, não tem problema, não prometo que não ficarei puto, né? É bom para ver a molecada jogar, pra gente ver o que a gente tem aí para poder aproveitar para a gente na temporada. Mas acho que é acessível sim essa nossa tabela. E por falar nisso, né, falar em projeções, etc., né, hoje nós tivemos aí o sorteio da próxima fase da FA Cup. Incrivelmente, o Liverpool, o time mais azarado do mundo para sorteios dessas Copas Nacionais, vai pegar justamente o Arsenal no Emirates Stadium na próxima rodada. Então, meu querido ouvinte, é ciente que teremos mais um clássico, e já temos, né, também o clássico com o Arsenal ainda nessa reta final de dezembro. Ainda Dia também, 23 de dezembro. antes da gente virar o em ano. casa. Liverpool e Arsenal também. Realmente o Boxing Day do Liverpool é uma coisa absurda. Inclusive o jogo contra o Newcastle, estava agendado para o dia 1º de janeiro, ele foi remanejado ainda sem data. A FA a Premier League deve informar aí nos próximos dias para quando que vai ficar esse jogo que já estava marcado. Eu só faço uma ressalva, que eu espero muito que o Klopp use esse jogo contra o União Saint-Gilloise para descansar completamente os jogadores que ele vai levar a campo contra o Manchester United. Já estão classificados na Liga Europa, ninguém vai ser primeiro do grupo além de nós. Vale a pena usar esse jogo, ver quem dos meninos de 14 e 15 anos já pode subir para o profissional e segura a galera, porque dia 17 de dezembro, eu já aviso vocês que nós vamos gravar logo depois do jogo. Bota o Pitaluga nesse jogo, pô, vai ser incrível ver o menino jogar, a estreia dele em jogo de Liga Europa, pô, vai ser fantástico isso. Mas eu já aviso vocês que dia 17 de dezembro a gravação deste episódio vai ser imediatamente após o jogo.
3h30 da tarde estaremos aqui com a presença de Nick para falar bastante aí do que vai acontecer, independente do que aconteça. Nick e Dona Rodrigo, Luísa, Luísa ali. e pior que a senhorita Luísa tá se mostrando torcedora do Liverpool, né? O Nick ainda tem o fogo amigo em casa. Vai ser bem interessante isso daí. Nós devíamos convidar a senhorita Luísa para dar os seus pitacos aqui. Ô, Rodrigo, falamos de tudo, falamos sobre tudo. E isso aqui ninguém deixa caminhar sozinho, por isso que estamos cá fazendo um episódio, eu e Tuto e eu. Avisa o pessoal que a gente volta. Semana que vem, domingão, estamos aí com mais 2 jogos, Sheffield e Crystal Palace, e tudo sobre Liverpool. Deixa aquele recadinho que só você dá pra galera. É isso, minha gente. Muito obrigado a todos os nossos queridos ouvintes mais uma vez, né? Semaninha diferente, né? Com 2 jogos, né? Ao invés de termos um joguinho de Copa no meio de semana, teremos Premier League no meio da semana, parafraseando nosso querido Brasileirão. Então, teremos Premier League no meio de semana, Premier League no final de semana, e semana que vem voltaremos com esses 2 jogos aí, uma análise sensacional, como só esse time consegue trazer para vocês aqui, né? Espero que vocês tenham curtido o nosso episódio, espero que vocês continuem nos apoiando, compartilhando o nosso conteúdo, dando aquela moral de sempre, deixar um salve mais uma vez, como já disse o Diegão, pro nosso amigo da Chelsea, fã BH lá do Instagram, que deu uma moral sensacional pra gente, gostei, ele de fato ele ouve nosso podcast, porque ele entrou em detalhes específicos das nossas apresentações com relação ao que a gente passa, e é muito bacana você ver que páginas de times rivais acabam se compadecendo do seu trabalho e também curtindo o seu conteúdo, sabe? Porque a gente fala do livro, mas a gente também traz sobre o futebol inglês, nosso jornalista traz sobre o futebol de forma geral, enfim. Então a gente abrange todo o universo do mundo da bola que todo mundo gosta, eu sei que todo mundo curte. Então é positivo demais a gente ter esse feedback aí de outras páginas, principalmente de times rivais aí. A gente também já teve recentemente, né, um feedback positivo do pessoal da West Ham Brasil também do Instagram. Então, assim, é muito legal, fico muito satisfeito, né? Então, deixar aqui um salve a todos os nossos queridos ouvintes, principalmente aqueles torcedores e criadores de conteúdo de outros times, né? Que eu acho que é um plus, né? Essa moral vinda de vocês, porque vocês têm algo diferente, né? O que fazem vocês virem acompanhar o nosso humilde projeto é justamente o que a gente entrega para vocês, e não o Liverpool, e não o time em si, mas o futebol, né? As análises, as ideias, a troca de informação. Então isso é muito bacana, eu fico muito lisonjeado, fico satisfeito demais por saber que a gente acaba tocando o coração de vocês de alguma forma. Deixar um salve para todos os nossos queridos seguidores também do X-Twitter, né? O antigo Twitter lá, do X-Wax, né, que também Twitter. Toda vez que eu tô lá, né, o Daniel tem feito um trabalho sensacional tocando a página, mas toda vez que eu tô lá, na ausência dele e tudo mais, a interação é grande demais, o pessoal tá sempre compartilhando, sempre interagindo, sempre trocando ideia e falando e tudo mais. Então é muito bacana, né, ter isso com vocês, ser mais próximo, assim. Às vezes a gente não consegue responder a todo mundo, né, mas a gente tenta. Então, agradecemos de coração por todo o nosso projeto aqui, né? Todo mundo da Somos Livre. Deixar um salve para nossos queridos ausentes mais uma vez, Nick, o Danny Boy, o Orlandinho também. Um abraço para vocês, saudades da gente poder resenhar aqui. Eu sei que a gente está no momento de reta final de ano, muita coisa vem acontecendo de forma pessoal para todo mundo, mas seguimos. Vocês nunca deixam nós caminharmos sozinhos, e até a próxima, pessoal. Um forte abraço e valeu! E eu vou complementar esse recado do Rodrigo, porque trabalho independente, nós tivemos muitos problemas nos últimos anos com essa questão de fake news e tudo mais, e um descrédito em massa de trabalhos muito bons. E quando a gente rompe essa bolha do rival, que deixa de nos olhar como rival e fala, pô, porque nós temos o respeito aqui de quando o Arsenal tá bem, a gente falar que o Arsenal tá bem. Quando o City tá bem, a gente fala que o City tá bem. Uma brincadeirinha ou outra, ela sempre vai existir, mas nunca deixou de existir a análise séria em cima dos rivais, em cima de todo mundo que joga contra o Liverpool, em cima de todo mundo que participa ali da Premier League, que participa das competições que o Liverpool participa. Então nós não temos nenhum pudor de elogiar um rival quando ele faz um jogo melhor do que o nosso, seja na nossa casa ou seja na casa dele. Então, quando a gente olha o trabalho independente dessa galera,
Se você gosta do esporte, se você gosta de futebol, se você gosta da Premier League, independente da equipe que você torça ou da equipe que você acompanha, que você tenha mais simpatia, não custa nada curtir o que o cara coloca lá, compartilhar, não custa nada dar essa moral, porque isso daí pra gente faz a diferença. Nós aqui em 4 anos, cobrindo o Liverpool, nós podemos falar que a diferença que essas pequenas coisas fazem. E hoje, graças a Deus, nós estamos num nível diferente. Nós furamos uma bolha muito complicada de se furar com esse nosso conteúdo aqui, e com uma mídia que é muito difícil de ser alcançada. Um projeto específico sobre o Liverpool, que aborda apenas o Liverpool em competições domésticas e europeias. Chegar onde a gente chegou, conseguir o feedback que a gente consegue, quando a gente olha para algumas figuras que passaram pelo Zona Mista e que antes de gravar com a gente foram olhar o nosso material gravado e falaram, pô, vou gravar com essa galera porque vai valer a pena. E depois esse pessoal fala, quero gravar de novo. A galera é gente boa. Isso faz a diferença. Então, vocês aí da Chelsea Fan BH, parabéns pelo trabalho de vocês. Nós somos profundos respeitadores do que vocês colocam nas redes. Nós somos assíduos consumidores de projetos independentes. Então, tal qual nós aqui, não parem, continuem, porque isso faz a diferença para muita gente. Nós aqui, eu sempre falo pro Rodrigo, a gente não tem noção do tamanho que a gente tem, e de fato não temos, mas a gente sabe que a gente chega em muita gente. Dito isso, deixo aqui o meu agradecimento sempre gigante a todo mundo que escuta a gente, todo mundo que compartilha o episódio, ao Doda, ao Willy, ao Thiago, que estão sempre compartilhando ali no Instagram, marcando a gente, o Cleiton, que está sempre na resenha comigo, o Gabriel, o pessoal da Caminhantes LFC, o Nilo, que está sempre comigo aí, eu participei de algumas lives. Beijo para você, Nilo. Vocês sabem, tem jogo do Liverpool, tem live do Caminhantes e logo em seguida tem essa gravação aqui. E com certeza pintou notificação aí para você de Somos Liverpool. Você pode ter certeza que vale a pena o play, vale a pena ouvir a análise de mais um jogo. Deixo aqui os meus já conhecidos beijos no coração e fui!